Quando o muro caiu e a Guerra Fria esfriou, duas teses dividiram as percepções. Para uns, o socialismo morreu. Para outros, o socialismo só entrou em coma. Dentre esses primeiros, a tese que fez mais sucesso foi de um cara chamado Francis Fukuyama. Ele disse que teríamos chegado ao fim da história. De Cinderela a Vingadores, desde muito novos, passamos a acreditar em finais felizes. Eu sou muito cético com esse tipo de concepção, tanto por questionar que felicidade seria essa, quanto por essa ideia determinista, fatalista de final. Eu não acredito em história como um acúmulo linear de acontecimentos, uma grande evolução, ou o contrário, um caminho para um precipício, mas sim um zigue-zague de acontecimentos. E a história tem vários e vários exemplos de períodos que tiveram essa arrogância de acreditar que estavam vivendo o ápice das civilizações, o ápice da atividade, da criação humana. A tese de Fukuyama era justamente que a democracia liberal, representativa, indireta, não daria mais vazão, espaço para nenhum tipo de contestação, tanto no sentido do socialismo, quanto no sentido de algum tipo de autoritarismo. Pois bem, será mesmo? Meu camarada, nada como uma bela excursão pelo mundo real. A profecia de Fukuyama sucumbiu. Durou o quê? Uma década? 2 décadas? Em tudo que é canto a gente ouve falar em crise de representatividade. Há quem fale até numa democracia em vertigem. Mas será mesmo novidade? O futuro, dizem muitos, a Deus pertence, e no caso do Brasil, essa expressão ganha uma conotação muito perigosa. Como um bom socrático, para discutir uma questão singular, primeiro entendo que é necessário entender o seu conceito. Por isso, para pensar se ela está em crise, antes de mais nada, é necessário discutir o que é democracia. E é por isso que no Beabá Político de hoje, esse é o nosso tema. E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está vendo isso. Para quem não me conhece, meu nome é Marcel, esse é o canal 1006 Coisas, e para falar de democracia, eu quero falar de algo pequeno para dali extrair algo maior. Dependendo da sua idade, é um tema que inevitavelmente vai fazer parte da sua vida, talvez já esteja fazendo nesse momento, que é o Enem. Eu poderia falar sobre o quanto o Enem tem a ver com a democratização do acesso ao conhecimento, e esse, sem dúvida, é um tema muito importante. Mas eu quero falar de outra coisa aqui. Eu quero falar dessa consulta pública, dessa enquete que foi colocada no site do INEP, que foi aberta no dia 20 e vai ficar até o dia 30 desse mês. A gente está vivendo um contexto de isolamento social em decorrência da pandemia, o que é algo completamente necessário. Isso fez, evidentemente, com algum nível de razoabilidade do governo, acontecer o adiamento da prova do Enem, e ainda está indefinida qual vai ser essa data, quando vai ocorrer propriamente a prova. E aí ocorreram duas coisas que provocam um peculiar estranhamento. O primeiro é que as opções foram dezembro, janeiro e maio. Bem, dezembro, janeiro, tudo bem, são meses próximos. Agora, por que maio, um mês tão distante? É claro que é de se provocar aí uma suspeita, haver uma possibilidade capciosa para que os alunos defendam maio, em decorrência de tanto tempo sem aulas funcionando normalmente, ainda mais alunos de escola pública, mas isso poder provocar o adiamento ou o cancelamento, na verdade, do Enem em 2021. Quero dizer, do Enem comum, o Enem regular, que ocorreria ali em novembro ou em dezembro, se fosse o caso do ano que vem. Mais uma outra questão que inevitavelmente chama atenção para quem tem um pouquinho de olhar um pouco mais apurado, é se indagar por que um governo que tem tanta dificuldade de estabelecer um diálogo aberto pega e abre uma enquete. No meu entendimento, é para gerar um tom farsesco de democracia. O que eu quero aqui, a partir desse caso micro, é fazer você entender que democracia é mais do que simplesmente uma forma de tomar decisão a partir do voto da maioria. Democracia é também, ou precisa ser também, um valor.
Então vamos lá. Democracia é, antes de mais nada, uma forma de governo. Uma forma de governo que é caracterizada pelo quê? Por isonomia, ou seja, o tratamento jurídico igual dos cidadãos, portanto, não havendo aí um favorecimento pessoal. Respeito também a liberdades individuais, é claro, algum nível de promoção do bem-estar da população, independência dos poderes e uma oposição livre. É óbvio que há hoje um conjunto de contestações, de ponderações, um medo que paira em relação ao Bolsonaro, o quanto ele de fato defende democracia ou a percepção dele de democracia que é muito problemática. Há, sem dúvida alguma, o medo hoje pulverizado pela sociedade de um golpe. E esse medo não é à toa. Quando Bolsonaro fala que em 64, quando Mourão e boa parte dos seus apoiadores falam que em 64 não houve propriamente ali a instauração de uma ditadura, quando não aceitam que houve ali um golpe, quando chamam aquilo de revolução, quando falam que era necessário, quando falam que a intervenção não levou a uma ditadura, mas a um regime militar, olha, eu preciso contestar o que esse povo entende como democracia, então, é claro. Embora as críticas sejam muito frequentes e muito agudas, especificamente agora, ao governo Bolsonaro, e sejam antigas no que se refere de maneira mais abrangente ao Estado brasileiro, há uma contestação compartilhada pelo mundo que é a representação política. Eu gosto de utilizar o seguinte exemplo. Tem um quadro de um cara chamado Magritte, ou Magritte, onde está escrito "Ceci n'est pas un pipe". Em português, isso não é um cachimbo. O que ele queria dizer com isso? Ele queria dizer que a pintura de um cachimbo não é o cachimbo, é apenas uma representação, é apenas uma cópia, é uma aproximação. Mas não é a coisa em si, não é o cachimbo propriamente. É uma perspectiva, uma percepção sobre a coisa. E assim também é com a representação política. A gente só pode falar que existe uma representação porque eleitor e eleito e representante não são a mesma coisa. Não há essa fusão. É justamente por conta desse distanciamento que nós vivemos uma democracia que é indireta. Não é igual à experiência que houve na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, o principal critério para a ocupação de cargos era o sorteio. Sim, o sorteio, parece absurdo, né? Mas era. Esse é um critério peculiar porque o sorteio vem da palavra sorte, ou seja, nesse sentido é completamente justo. Não demanda nenhum tipo de manipulação para a ocupação de cargos. Não precisa haver algum nível de corrupção para isso. O ruim, obviamente, é que com o sorteio havia a chance de pessoas sem o mínimo preparo ocuparem cargos. Uma moeda é meu dia de sorte. É meu dia de sorte. O que continua valendo pra cacete, é claro, numa democracia que tem voto e que você escolhe um representante. Mas naquele contexto havia uma coisa chamada mandato imperativo. O que isso significa? O cara que ocupava determinado cargo, ele não tomava as decisões da cabeça dele. Ele era obrigado, ele ficava restrito a fazer aquilo que era decidido em assembleia pública, não por representantes, porque eles não existiam. Do it! Just do it! Hoje, não havendo essa relação direta de obrigatoriedade, podendo haver aí um estelionato eleitoral, ou seja, o cara prometeu uma coisa em campanha e não cumprir, são, institucionalmente falando, a reeleição, né? Você pode não votar no cara, e o impeachment, que é cortar o mandato enquanto ele está em curso. Isso no Brasil, porque alguns países, como os Estados Unidos, também têm um sistema chamado recall, onde, com exceção da esfera federal, é possível em alguns estados e municípios haver uma convocação de uma nova eleição sem haver um impeachment. Mas assim, o ponto é que a crise de representatividade não é uma novidade propriamente dita. No começo, os representantes políticos, eles eram eleitos por conta de uma relação pessoal, de um status local. Ou seja, naquele momento as relações de confiança, elas eram, enfim, de uma camaradagem, de você conhecer a família daquele cara, enfim, coisas relacionadas a um status social. Essa confiança foi sendo perdida por motivos óbvios.
foi se percebendo que esses caras governavam por interesses privados, é claro. Ali no final da primeira metade do século XX, foram se consolidando partidos de massa, onde você parava de confiar no indivíduo, na pessoa, mas sim num programa do partido. Quando, no caso do Brasil, por exemplo, na década de 90, você não vota propriamente no indivíduo, você vota no PT, no PSDB, os principais partidos nesse período. Onde você pensa, por exemplo, o caso da Dilma. Ela foi candidata e muito pouco se sabia dela, mas ela era do PT e havia um eleitorado imenso, por isso se votou nela. Esse formato foi muito contestado na Europa, nos Estados Unidos, no Brasil. E o motivo principal é que partidos de direita ou de esquerda, quando chegavam ao governo, com muita frequência, acabavam tendo plataformas práticas concretizadas. Os programas implementados eram muito parecidos. E aí a gente volta à lógica de um indivíduo que se sobressai, o representante político relativamente desvinculado da questão partidária, a figura do antissistema. Essa é uma análise feita por um sociólogo chamado Bernard Manin, que menciona o avanço das tecnologias da informação e da comunicação num contexto onde a televisão estaria sendo aproveitada por a televisão, o rádio, por alguns desses bons comunicadores. Olha, se esse cara estava fazendo essa análise na década de 90, o que ele diria sobre hoje, com a internet, o modo como usam de maneira surrealmente sagaz, né, o controle de dados. E aí é que está o grande problema. Seja no contexto primeiro, de uma relação pessoal, seja no segundo caso, de uma confiança no partido, independentemente do candidato, ou nesse terceiro modelo, de um cara que se expressa bem. E eu não estou falando aí, em relação a expressar bem, de ter uma fala eloquente, mas de falar aquilo que você quer ouvir, que você acha que fala como você, ou que fala por você melhor do que você falaria. Em todos esses casos, a desconfiança ela impera por conta de um fracasso da democracia liberal, que é a ideia de que democracia é basicamente votar em alguém e depois de votar, essa pessoa deve ter autonomia para fazer o que ela bem entende. E não é isso que é democracia. Ou pelo menos não é essa a democracia que nós poderíamos viver. Inclusive na ciência política a gente chama isso de minimalismo democrático. Reduzir a democracia a um mecanismo eleitoral. O problema da democracia liberal é justamente a assimetria dos poderes e é completamente legítimo que haja essa crise. Porque se a democracia é um império da opinião da maioria, é importante se perguntar como essa opinião aí ela é fabricada. Como essa opinião, como as pessoas têm tempo de expressar essa opinião e de que maneira e por onde elas se informam. Quem acaba tendo o maior capital político para influenciar as nossas decisões, é claro, são a grande mídia, de fato. E esse é o ponto fundamental, com muita frequência, esquecido, o mercado. O modelo que está morrendo é esse modelo da democracia reduzida ao mecanismo eleitoral. A questão que fica é, para dar lugar a quê? E é uma desconfiança razoável. É a desconfiança em relação à corrupção, que de fato ela contamina o Estado brasileiro, mas não por causa de um governo específico, não por causa de uma gestão. É algo estrutural na história do Brasil, mas que se vincula especificamente ao PT por motivos, é claro, eleitorais, estratégicos, pragmáticos. O ponto que é anuviado, que é mascarado dessa história, é o corruptor, é a postura ativa, que é justamente de uma elite, de um mercado, que é meia dúzia de milionários, de bilionários, que decidem os rumos do Estado brasileiro. Esses mesmos que muito pobre, fudido, fica defendendo para que não haja uma taxação aí de grandes fortunas. Como se 2% fossem fazer uma diferença surreal na conta bancária de quem tem aí 10, 7 bilhões de reais. Justamente por isso, a desconfiança que leva Bolsonaro ao poder é, infelizmente, com as medidas corretivas que o Estado toma, que minimamente tentaram reduzir a desigualdade no Brasil. Nesse caso, o delírio não é que o socialismo morreu ou entrou em coma, mas que no final de contas ele teria sido vitorioso no Estado brasileiro. O PT estaria tramando de maneira muito vagarosa um golpe, né? Teria demorado aí 13 anos para isso e não conseguiu, acabou sofrendo impeachment. E aí, é claro, esse contexto todo é motivo suficiente
para legitimar uma intervenção militar. E é justamente por isso que é necessário pontuar que se ocorrer um golpe agora, isso não vai ser uma tragédia no sentido de uma mudança de curso. Muito pelo contrário, é uma tragédia no sentido de uma tragédia anunciada. Bolsonaro foi eleito exatamente para desempenhar esse papel. E se você duvida de mim, me responda então por que são as mesmas pessoas que falam que não houve tortura, pessoas que comemoram lá no 13 de dezembro, que festejam o AI-5, que falam que não houve ditadura, que votaram nele e agora dizem que ele não tem nada de antidemocrático. Por isso é necessário entender aquilo que um liberal, portanto um homem de direita, ainda que um homem de direita muito mais moderado do que é a direita bolsonarista, um francês do século XIX chamado Alex de Tocqueville, ele fala sobre a democracia correr o risco de se tornar a tirania da maioria. Ele falava isso num contexto um tanto diverso, que eu não vou entrar aqui no mérito, mas é esse o grande problema, é esse o grande risco. E é por isso que democracia não pode ser reduzida a simplesmente voto. Democracia precisa ser um valor de reconhecimento de uma cidadania recusada para grupos historicamente marginalizados, de uma dignidade que não cabe simplesmente na lei. Democracia tem a ver com voz, democracia tem a ver com acesso. Por isso, uma democracia de fato não pode comportar valores antidemocráticos. Pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. E isso significa sim que as instituições não se omitam a combater, seja lá quem for, mesmo que seja o presidente. Porque o único antídoto razoável para lidar com o fracasso da democracia é ainda mais democracia. E aí não basta reduzir política, reduzir o poder ao Estado. É necessário democratizar o cotidiano. Nas relações de estudo, nas relações de trabalho, nas relações familiares, nas relações pessoais, porque o pessoal também é político, é necessário contestar, é necessário estabelecer canais de transparência, de comunicação. Não entender que o conflito é um pecado. No fim de contas, as coisas só mudam quando a gente assume conflitos. Mas esses conflitos precisam ter como base o debate, e um debate racional, onde haja disposição para convencer, mas também para ser convencido. Tendo dito isso tudo, a gente volta lá para a questão do início, que era a questão do Enem. Não basta você simplesmente abrir uma enquete e jogar para os adolescentes, para os jovens decidirem algo, por mais que em tese seja uma consulta popular, por um motivo muito simples. É necessário debater, demonstrar a partir de dados, apresentar questões logísticas, para que uma posição escolhida pelos alunos, pelos candidatos, estejam respaldadas em algo racional, que não seja algo baseado apenas em um interesse privado ou algum sentimento. Porque ao apresentar os dados, eu posso tomar uma decisão mais racional. Eu posso entender quais são as consequências do meu voto. A questão é que se só há democracia, de fato, por essa perspectiva que eu estou falando, se houver igualdade de voz, e por muitos motivos a capacidade de influenciar o debate é completamente desigual, aí a gente entra numa questão. Existem limites para a democracia dentro dos marcos do capitalismo. E aí você pode falar, bem, o que você está sugerindo do socialismo? Olha, você pode escolher o ismo que for, mas a gente vive no capitalismo e é meu dever como professor criticar aquilo que eu percebo na ponta do meu nariz. Ou seja, a questão fundamental é entender, e se as elites, e se grupos privilegiados não estiverem dispostos a expandir o grupo de pessoas que pode participar dessa arena, dessa esfera pública, que podem debater, que podem efetivamente participar das decisões. Para responder, ou pelo menos para indagar sobre isso, a gente precisa entender as diferenças entre direita e esquerda. E esse é justamente o tema do nosso próximo vídeo. Invertendo a lógica que eu vinha fazendo nos outros vídeos, porque eu confesso, eu vinha um pouco desconfortável com estar aderindo a uma certa linguagem aí de uma indústria cultural que é meio inevitável, meio que robotizar, meio que mecanizar. Eu vou pedir, caso você tenha gostado, que você curta o vídeo,
que você compartilhe ele, que você se inscreva no canal, ative o sininho, que você jogue nos grupos de amigos de vocês, de família e tudo mais, e que você dê uma olhadinha amanhã no nosso Instagram, cujo arroba está colocado por aqui provavelmente, porque lá eu vou fazer indicação de livros ou artigos que abordem essa temática que a gente falou hoje. Bem, pessoas, por hoje é só. Então, caso a gente não se veja novamente, bom dia, boa tarde, boa noite. Mas tudo dando certo. Até semana que vem.